Olá, gente, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a mais uma aula, módulo 6, o que antecede a orientação profissional. E estamos na parte 2 com a aula sobre as etapas do planejamento da orientação profissional. Então, vem comigo! Então, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas do módulo 6 e já falamos, né, nos dois primeiros vídeos da parte 1 sobre a estrutura do trabalho de orientação profissional, aquilo que prepara, que ampara, aquelas instruções, aquelas informações para vocês começarem a colocar a mão na massa. Esse vídeo da segunda parte, ele vai falar exatamente das etapas do planejamento da orientação profissional. O que é isso, né? Como é o eixo, também significa, tá dentro do eixo do trabalho da orientação profissional. Então, assim, que técnicas escolher, quando escolher, em que momento, isso é muito importante. Então, as etapas do trabalho da orientação profissional, ela tá aqui, vocês podem ver no anexo aí também, e acompanhar junto com o anexo, né? Quais são as técnicas que eu vou me utilizar e em que momento específico eu vou me utilizar. Então, aqui tem sugestões para vocês das técnicas. É lógico que todas essas técnicas que estão aqui, vocês vão recebê-las e vão aprender a usá-las. Mas vocês podem se utilizar de outras que vocês tenham, contanto que elas tenham a consigna, o objetivo da técnica esteja inserido nessa explicação de cada etapa que a gente vai ver agora, tá? Então, isso está dividido assim, por qual motivo que existe essa metodologia? Por qual motivo que existe essa organização? Porque etapas precisam ser cumpridas, né? Não dá para começar um trabalho de orientação profissional pesquisando sobre profissões. Mesmo que o seu orientando chegue dizendo que quer fazer tal, ou que quer muito fazer medicina, mas tem dúvidas, ou que quer perceber, ou quer descobrir se existe algo além da medicina, além da comunicação, além da psicologia. Então, são vários processos, são vários momentos ali daqueles orientandos. A gente vai ver isso na aula sobre as entrevistas iniciais do modelo de grupo, que isso vai ficar mais claro para vocês, tá? Isso eu vou esmiuçar mais. Então, assim, ele chega com um discurso e não dá para começar lá do fim. A gente tem que passar, lembra do tripé do trabalho da orientação profissional, do orientador profissional? É importante explorar primeiro questões da subjetividade, questões do autoconhecimento. Então, etapas precisam ser cumpridas. A gente não consegue subir, pegar um pé e colocar o outro pé lá no degrau 100. Eu tenho que botar no degrau 1, depois no degrau 2. É como se fossem níveis de jogos. Ninguém chega no nível 10 se não passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, pelo 9. Então, é a mesma coisa do trabalho de orientação profissional, para que ele tenha sustentação, que ele tenha consistência, eficiência, que tenha um resultado, que vocês possam garantir um crescimento, uma evolução, um aprendizado, um desenvolvimento de uma autonomia, de uma conexão com o próprio ele mesmo, do adolescente. É importante respeitar essas etapas, ok? Então, num primeiro momento, a gente vai ter uma ordem, né? Essas etapas têm ordem, a gente vai chamar de o primeiro encontro, ele tá focado em explorar o que? A apresentação e o aquecimento. O que significa isso? Estou eu em individual. Então, naquele primeiro momento, eu vou dar continuidade ao que eu comecei na entrevista inicial, com aquela família. Talvez eu não tenha conseguido fazer a minha entrevista com o meu orientando, então eu posso me utilizar desse momento para aprofundar mais ainda a entrevista inicial com o meu adolescente individual e aplicar já algumas técnicas para ir aquecendo esse estabelecimento de vínculo, para ir, né, fortalecendo esse encontro que a gente vai ficar aí uns 3 meses e meio, 4 meses.
No grupo, mais fácil ainda. Técnicas de apresentação, técnicas de aquecimento para o grupo poder, né, se ir se moldando, que a própria energia do grupo ela vá se constituindo, a gente consiga perceber que cada grupo é um grupo, tem uma identidade única, né, dentro das identidades subjetivas de cada um que está ali compondo aquele grupo. Então esse cuidado ele é muito importante nesse primeiro encontro, tá? E as técnicas, elas vão ser técnicas de aquecimento, de apresentação, de entrosamento grupal. A gente vai ver isso depois nos capítulos das técnicas. Então esse primeiro momento é muito importante que a gente respeite, né, essas instruções, a gente respeite essa etapa do processo de orientação profissional, do planejamento do trabalho como um todo, tá? Do segundo ao quinto encontro, o que a gente vai explorar? Do segundo ao quinto encontro, a gente tem como meta trabalhar a psicodinâmica da escolha profissional, o que está dificultando o processo de optar por uma profissão, pelo desenvolvimento da carreira. A gente vai procurar intervir nos bloqueios do ciclo de autorregulação que podem impedir uma tomada de decisão mais eficiente, né, mais coerente com o adolescente. A gente também vai conscientizar o orientando das influências familiares que porventura existam, tá? Que porventura existam, dessas identificações mais conflituosas, dos medos, inseguranças, fantasias frente à escolha de uma profissão. E vamos esclarecer as etapas do processo de tomada de decisão. Tem instrumento, tem uma técnica fantástica, super gostosa, que eu gosto de usar, de aplicar, que é como eu funciono nas minhas tomadas de decisão, que critérios tem mais de uma, que critérios eu adoto para tomar decisões. E a maneira como eu faço para tomar essas decisões, lembrando que o nosso adolescente ainda está em desenvolvimento em relação à tomada de decisões. Lembra que aqui na frente que ela acontece, se utilizando aqui, né, dessas atividades aqui dentro do lobo frontal, que está aqui, então desenvolve daqui para cá, aqui é o último. Então, para eles se apropriarem deles, né? Então, são várias técnicas, né, focadas nesses itens que eu acabei de falar para vocês. Então aqui incluem técnicas de autoconhecimento, incluem técnicas de tomada de decisão e de carreira, existem de levantamento de interesse e de habilidades, técnicas de intervenções familiares. Então todas essas técnicas elas vão estar voltadas para a gente explorar do segundo ao quinto encontro, tá? Dentro das técnicas de intervenção familiar, tem a árvore genealógica vocacional ou genoprofissiograma, tem vários nomes aí, várias técnicas para vocês usarem, tá bom? Então isso faz parte do segundo ao quinto encontro. Então a gente tá ali já, né, trazendo à tona bastante informação, bastante conteúdo para a gente ir costurando, alinhavando junto com o nosso orientando. É nesse momento que muitas vezes, nesse período até o quinto encontro, que muitas vezes surgem, aparecem, né, questões terapêuticas, questões individuais, conteúdos, né, confusos, complicados. E aí é nesse momento que a gente faz algumas intervenções, no caso de sermos psicólogos terapêuticos, porque a gente acolhe, sinaliza, a pessoa traz e leva, se caso o adolescente esteja fazendo terapia, ele vai levar para a terapia dele. Caso ele esteja fazendo terapia, ele espera para começar um processo terapêutico. Ou ele vai começar durante o processo com alguém, ou ele espera finalizar o processo para começar conosco. Não tem problema nenhum. O que não dá é para fazer concomitante. Não misturem alhos com bugalhos, pelo amor de Deus. Não queiram abraçar o mundo. Não é possível. É uma coisa de cada vez. Apesar dos adolescentes, da família, querer muito, desesperadoramente, e acham que é muito importante, piriri pororó, uma coisa de cada vez. Cabe a nós estarmos no nosso lugar, apropriados do nosso lugar e informar isso para eles. Tá bom, gente? Então, prosseguindo. Do sexto ao nono encontro, o que nós vamos fazer? As metas são identificar
Como está presente a ansiedade frente ao vestibular? Tem um instrumento, tem vários, né? Várias técnicas que vocês podem trabalhar com isso, mas eu apresento para vocês duas, que são muito legais. E é um encontro só, e é aí que vocês podem tirar dessas técnicas, montar alguns workshops com temas, tá? Então a gente vai explorar essas possíveis ansiedades frente a esse momento do vestibular, aprender ferramentas para lidar com essa situação, reconhecer como eu me posiciono diante desses momentos de estresse, de desafios, de que eu me sinto sob pressão, identificar como eu funciono nessas horas, proporcionar reflexões acerca, né, sobre o compromisso social e o trabalho. Então existem técnicas onde a gente vai explorar informações sobre qual é o meu compromisso com o trabalho, com o meu social, com a minha vida, com o meu entorno. E são técnicas bem interessantes e que fazem com que a gente entre em contato com o propósito do para que eu quero fazer aquela profissão, a serviço de quê, tá? E também técnicas de informação ocupacional, das pesquisas de profissões, tá? A gente vai orientar sobre essas pesquisas, a gente vai orientar sobre entrevistas com profissionais, a gente vai orientar a assistir filmes, se alguém tiver habilidade em tirar, como é que fala? Oh, meu Deus do céu! Tirar cenas de filmes que falam sobre informações a respeito de algumas profissões também, é bem legal, entre outros. Um material extra que vocês também vão receber lá no comunidade do Facebook é uma lista de filmes com as suas respectivas profissões correspondentes, que eu vou dar para vocês de presente, tá bom? Bem legal. Então, são utilizadas técnicas de ansiedade frente ao vestibular, técnicas sobre o mundo do trabalho e compromisso social, técnicas sobre informação profissional e acesso à internet, alguns jogos e acesso à internet. Por quê? Porque a gente vai pesquisar através da internet, existe um instrumento online aí que eu vou falar para vocês, que vocês também podem oferecer aos seus orientandos, que é bem interessante. Existem alguns testinhos aí na internet que eles fazem, mas eu nem entro em contato com esses testes, eu não olho muito. Se vocês acharem que é legal olhar e ver o resultado, tudo bem, porque eu tenho um instrumento que eu vou passar para vocês, que também é legal de desenvolvimento de escolha de carreira, que está aí já há pouco tempo no mercado. Ele é online e ele é gratuito. Antigamente existia ele não gratuito, de uma plataforma que a gente comprava os links. Aí ele virou gratuito e essa plataforma acabou se dissolvendo. Então, é uma pena, porque é fantástico. Mas esse gratuito é bem semelhante e contempla aquilo que a gente precisa trazer como conteúdo aí de informações a respeito de possíveis opções de atividades que tem a ver com eles, de áreas que aí divide o bonequinho lá em porcentagens, de áreas de interesses deles, perfis profissionais, características pessoais, é bem legal, tá? Inclusive eu vou disponibilizar o link para vocês lá na comunidade e eu aconselho que vocês façam com vocês para depois vocês aplicarem. Eu tenho aplicado com adolescentes, óbvio, mas eu também tenho aplicado com universitários, tá? Esses jovens que estão na universidade, que vêm buscar um trabalho de coach de carreira, de orientação profissional, ou reorientação profissional, tanto faz o nome, e estão aí meio perdidos ou querem ver se é aquilo mesmo. Então eu tenho aplicado e o resultado tem sido bem interessante, tá? Então aí do 6º ao 9º encontro a gente vai explorando essas questões mais voltadas para ansiedade vestibular, voltadas para essas reflexões sobre como é que é o meu compromisso diante de uma sociedade, parar para pensar e conversar a respeito disso, e tem técnicas em grupo muito legais para isso, responder perguntas a respeito da informação ocupacional do mundo do trabalho, me apropriar dessas perguntas e de conversar a respeito também é muito bom, fazer pesquisas sobre as profissões, direcionada, sistematizada, de uma forma bem legal que eu vou ensinar para vocês. Então a gente explora bastante esse mundo aí, a gente já tá saindo um pouco daqui, tirando o pé aqui do tripé, né, do papel do orientador profissional, da subjetividade, e indo já se correlacionar, interagir com o mundo do trabalho, até o 9º encontro. Do 10º ao 12º encontro, nós vamos focar em quê?
fechamento do trabalho, autoavaliação e avaliação do processo de orientação profissional. Então a gente vai avaliar junto com o nosso orientando se os objetivos foram atingidos, vai verificar junto com ele se o trabalho atingiu as expectativas, né? E também no último encontro de devolutiva para os responsáveis, caso esses responsáveis queiram esse último encontro, porque nem sempre acontece, a maioria das vezes não acontece, a gente vai falar a respeito disso como um todo e na aula, né, no módulo lá no final, eu vou explicar tudo isso melhor para vocês, tá bom? Então, eu dividi, e aqui a gente tem 2 encontros para fazer isso. Não, tem 3, né? O 10º, 11º e o 12º. Pode ser que no 10º encontro vocês consigam, né, fazer esse fechamento, porque eu dividi no módulo de avaliação, autoavaliação e fechamento do trabalho, eu dividi em 4 etapas. Então eu nunca consigo fazer em um encontro, eu sempre faço em 2, tá? E às vezes fecha em 11, às vezes fecha em 12, tá bom? E aí, a devolutiva com os responsáveis é um encontro a mais. Lembrando que tem 2 encontros com esses pais, caso queiram, e a gente também, pelo menos um eu faço, e essa devolutiva já tá tudo incluído lá naquele pacote, naquela aula que eu falei de pagamentos e cobranças, etc e tal. Então, é importante a gente pensar com carinho neste momento. A avaliação, ela tem várias etapas. Vocês vão usar alguns recursos, algumas técnicas para avaliar o trabalho, para fechar o trabalho, para fechar a Gestalt. Então não é uma coisinha assim, tá, acabou. Gente, não é assim que funciona, tá? Pelo menos na minha vida, com tudo que eu acredito, com todo esse embasamento teórico que eu tenho, é dessa forma que eu entendo que o nosso trabalho, ele tem um início, meio e fim, que ele tem um começo, um meio e um fim, e que ele vai fechando. Ele vai tomando um corpo para depois abrir de novo outra coisa e abrir outra coisa e vão chegando a finais. Deixar gestaltens abertas, deixar situações inacabadas, não fechar ciclos, não fechar etapas, não finalizar, causa problemas e doenças, né? Então a gente vê isso no processo terapêutico, a gente vê isso na orientação profissional também, tá bom? Então essa é a nossa aula sobre as etapas do processo de orientação profissional. Acredito eu que na hora de vocês montarem, né, o trabalhinho de vocês, podem colar e seguir esse papelzinho aqui, se orientem através desta aula, deste módulo, desse anexo que tá aí para vocês, que vocês, a tendência é ter acertos, é ter resoluções, é finalizar o trabalho, né, e ter muita gente procurando vocês, porque a indicação é que traz muita gente para nós. Então, seguindo, respeitando as etapas, respeitando o trabalho, como ele é organizado, sistematizado, vai trazer muita gente para vocês, tá? E vai dar uma sensação de dever cumprido, né? De que concluir, inclusive para lidar com adolescentes e familiares complicados também, né? Então, colocar as coisas no lugar delas. Isso é fundamental. E cada coisa tem um tempo certo para acontecer, cada coisa tem um momento, né? E um tempo de funcionar e de ser processada. Então a gente precisa entender, trazer isso, né? Esse mundo aí fora que estabelece um teste, porque teste é uma coisa que me deixa doida. Ah, você faz teste vocacional, como se aquele instrumento fosse capaz de dar a resposta de algo tão complexo, tão maravilhoso que é o ser humano e as escolhas que ele faz e tomadas de decisão que ele faz na construção da carreira dele, na escolha de uma profissão. Tá bom, gente? Então fica aí mais essa aulinha para vocês e vamos prosseguir com a parte 3 e 4 deste módulo 6, com mais 2 aulinhas aí. A gente vai focar nas entrevistas iniciais e vai falar, em cada aula a gente vai falar sobre uma, o modelo da entrevista inicial sobre o trabalho em grupo e o modelo de entrevista inicial quando é individual, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada e gratidão. Até logo, gente!